Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Boa noite a todos os irmãos. Shalom. Boa noite para aqueles que vierem estar assistindo essa live. Uma boa tarde, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos finalizar o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 27. Então, se o irmão quiser acompanhar o estudo, pegue a sua Bíblia. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se você gostar do conteúdo ou não, deixe o seu like, seu dislike, se inscreva no canal. E o principal de tudo, ajude a divulgar o canal. Ajude a divulgar principalmente o estudo, porque é o que realmente importa para a gente, é o estudo. Divulgar a palavra, para que assim cresçamos. E deixando só um adendo rápido. Muitos têm falado, têm deixado mensagens nas entrelinhas, têm deixado mensagens nos chats de live aí, que eu estou atacando a canais. Não é questão de estar atacando os canais, é questão de estar mostrando para as pessoas que estão ali que alguma situação que está acontecendo não é favorável para a sua salvação. Eu não quero que você perca o tempo da sua vida assistindo uma live, um estudo de coisas mundanas. Perceba que aquele que briga, que cobra algo que é para a palavra, para acrescentar na sua vida, poucos dão ouvidos. Aqui eu não faço piada, eu não sou brincalhão, eu falo apenas o que eu tenho que falar, eu sou sério no aspecto. E ontem, mais uma vez, tive uma decepção e ainda fui debochado no chat. Tá ok? Não vou mais citar o nome do camarada. Eu acho que quem me acompanha já sabe de quem eu falo. Infelizmente, infelizmente, as pessoas que seguem ali acham tudo aquilo muito bonito. Acham realmente que tudo aquilo dali vai agregar na salvação dela. Quando, na verdade, só o que vai agregar na salvação é a palavra, é o ouvir a palavra, ouvir a pregação da mesma. Porque eu convido aí ao irmão do canal em questão a me olhar, mostra na Bíblia aí. Eu quero que prova na Bíblia que falar de política, geopolítica influencia na salvação. Ah, mas você tem que denunciar as obras infrutíferas das trevas. Denuncie no estudo bíblico. Use a palavra para isso. Porque é só ela que agrega. Então as pessoas lutam com o que tem no coração, né? As pessoas lutam e falam mais das coisas que tem no coração, né? A boca fala do que está cheia o coração. É a palavra que diz isso, não sou eu. Então, a partir de hoje aqui, não vou mais citar canais. Eu acho que já o recado já foi dado. Ok? Eu não sou inimigo do irmão em questão. Não sou inimigo de irmão nenhum, na verdade. Eu só acho que é decepcionante uma pessoa que se diz cristão aí, desperto, perder tanto tempo com coisas infrutíferas e transmitir isso para a sua audiência. E o mais impressionante é que tantas pessoas perdem o tempo junto com a pessoa. Mas aí você mostra na palavra, a pessoa mesmo assim continua fazendo aquilo ali. Então, não vou jogar pérola aos porcos mais, ok? Quem quiser acompanhar lá estudo de geopolítica, continue. A palavra não fala nada de geopolítica, não fala nada de política. Mas você quer continuar acompanhando, então o problema é seu. A salvação é individual e intransferível, tá ok, irmão? Não quero ser aquele cara chato. Eu não sou, nunca fui, eu não sou mal educado, nunca fui. Só que eu não sou de passar pano também não, tá ok? O irmão em questão ontem até citou o meu comentário. Em 3 oportunidades, 2 ou 3 oportunidades ele chegou a comentar, né? E realmente, eu não fiquei, eu saí fora, porque, como eu falo,
Se não for estudo bíblico, eu não participo. Eu não vejo nada que agrega naquilo ali. Política, geopolítica, tudo isso é lixo. É que nem cabala, é lixo. Então, para mim, não agrega, não é interessante. Tá ok? Então, recado dado. Espero que os irmãos desfrutem do estudo de hoje. 1 de Samuel, capítulo 27, diz assim: E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer, um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perdera sua esperança sobre mim, de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou, e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aques, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate, e não buscou novamente. E Davi disse a Aques: Se agora encontrei graça aos teus olhos, permite que me dê um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar. Pois porque o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? E então Aques lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag e pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Jesuritas e os Jersitas e os Amalequitas, pois essas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para o sul até a terra do Egito. E Davi feriu a terra e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois e os jumentos, e os camelos, e a indumentária, e retornou e veio para Aques. E Aques disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jerameelitas, e contra o sul dos queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos para trazer notícias a Gate, dizendo, para que não nos denunciem, dizendo: Assim faz Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aques acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo, Israel, o abominasse por completo. Portanto, será meu servo para sempre. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aques disse a Davi: Sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. E Davi disse a Aques: Aque, certamente saberás que o teu servo é capaz de fazer. E Aques disse a Davi: Por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo o Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo o exército e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. E então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, quer dizer, um espírito maligno, de adivinhação. Aqui a tradução da Bíblia, infelizmente, eles ajudaram muito. Infelizmente, o brasileiro, eles traduzem uma Bíblia
da pior maneira possível, para que eu possa ir a ela e consultá-la. Aqui está falando de espíritos de adivinhação, que é aqueles ciganos, né? Aquele povo que mexe com o ocultismo. E os seus servos lhes disseram: Eis que há uma mulher que tem o espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, e mo faça subir a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra, para que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. E então disse a mulher: a quem devo te fazer subir? E ele disse: Faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com a voz alta. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me enganastes? Pois é Saul. E o rei disse a ela: Não temas, pois, o que vistes tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo na terra. E ele disse a ela: De que forma é ele? E ela disse: Um velho soube, e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel. E ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim, e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi, porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Por isso o Senhor fez a ti essas coisas neste dia. E além disso, o Senhor também entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. E então Saul caiu imediatamente, estendido sobre a terra, e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo, nem a noite toda. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado. Ele lhes disse: Eis que a tua criada obedeceu a tua voz e coloquei a minha vida na minha mão. E atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também à voz da tua criada e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti. E come, para que possas ter força, quando fores pelo teu caminho. Porém, ele se recusou e disse: Não quero comer. Porque os seus servos, junto com a mulher, forçaram-no, e ele atentou à voz deles. E assim ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ela se apressou e o matou. E pegou farinha e a amassou, e dela assou o pão sem fermento. E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram, e eles então levantaram-se e foram naquela noite. Ora, capítulo 29. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram diante
por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aques. E então disseram aos príncipes dos filisteus: O que fazem estes hebreus aqui? E Aques disse aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nestes dias, ou nestes anos, e nele não achei falha desde que veio até mim este dia? E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele. E os príncipes dos filisteus lhe disseram: Faz retornar este sujeito para que ele possa ir novamente ao seu lugar ao qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele um adversário para nós, pois por meio de que ele se reconciliaria com seu senhor, não seria com as cabeças destes homens? Não é este Davi com quem cantavam uns aos outros com danças, dizendo: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E então Aques chamou Davi e lhe disse: Certamente como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua entrada comigo no exército é boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia que vinde até mim até este dia. Todavia os senhores não te favorecem, pelo que agora retorna e vá em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aques: Mas o que tenho feito? E o que encontraste tu no teu servo desde que tenho estado contigo até este dia, que me impeça de ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aques respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora levanta-te cedo pela manhã, com os teus servos do teu mestre que contigo vieram. E tão logo estejas de pé pela manhã, e tenhas luz, e parte. E assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã, para retornarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziklag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziklag, e ferido a Ziklag, e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. E eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. E então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. E então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. E assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Bessor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e os 400 homens, pois 200 ficaram para trás,
os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Bessor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi. E lhe deram pão e ele comeu e o fizeram beber água. E eles lhes deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água. Havia 3 dias e 3 noites. O cara já estava quase morto. E Davi disse a ele: a quem tu pertences e de onde és tu? E ele disse: eu sou um moço do Egito, servo de uma malequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao longo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 moços, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou as suas 2 esposas, e não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos em manadas, os quais eles levaram adiante do outro gado, e diz: este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Bessor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. E então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. E então Davi disse: vós não fareis assim. Irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem vos atentará nessa questão? Mas como é a parte daquele que desce a batalha, também será a parte daqueles que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomaram parte. E assim foi daquele dia em diante. E ele fez um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, aos seus amigos, dizendo: eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor. Para aqueles que estavam em Betel, e para aqueles que estavam no sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatir, e para aqueles que estavam em Aroer, e para aqueles que estavam em Sifmote, e para aqueles que estavam em Estimoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam nas cidades dos Jerameelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Ormã, e para aqueles que estavam em Boraçã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebron,
e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. Então ele distribuiu para todos aqueles que o auxiliaram ali nas suas fugas de Saul. Ele é que mostra que ele é um cara justo. Capítulo 31, irmãos, e aí a gente finaliza, né, o nosso estudo de hoje, um estudo bem curtinho. Diz assim: ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. E a batalha se intensificou contra Saul e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos seus arqueiros. E então disse Saul ao seu escudeiro: desembanhe a sua espada e atravessa-me com ela, para que não venhas estes incircuncisos e me atravessem e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. E então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. Ora, se os irmãos derem uma boa olhada nesse pedaço, é muito parecido com alguns imperadores romanos que se viram ali uma situação de quase morte e pediram para os seus escudeiros ali, os seus servos mais próximos, o matarem. Né? O próprio Nero, Calígula, passou por isso. Olha só que interessante. Só um dado histórico para os irmãos aí, de uma não coincidência, né? Mas um fato curioso parecido, né? E quando o seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. E assim Saul morreu e os seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus homens juntos naquele mesmo dia. E quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e aqueles que estavam do outro lado do Jordão viram que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram, e os filisteus vieram e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura, e a enviaram à terra dos filisteus ao redor, para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote, e prenderam seu corpo às muralhas, né, a muralha de Bet-Sean. Astarote é uma divindade pagã aí, um demônio que era cultuado por esses povos. Tem estudos no canal aí completos sobre o panteão cananeu. Se os irmãos quiserem saber um pouco mais, eu indico aí na playlist Estudos Extras, tá ok? Só dá uma olhada. E quando os habitantes de Jabes de Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda. E pegaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Sean, e vieram até Jabes, e ali os queimaram. E eles pegaram seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram 7 dias. Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje. Estudo curtinho. Finalizamos mais um livro histórico, mas não menos edificante do que o resto que a gente já leu. Tem muita coisa interessante aqui. Tem muita coisa interessante para a gente ver também no segundo livro de Samuel, que a gente vai dar início aí na semana que vem, tá ok? Espero que o estudo venha aí a edificar na vida dos irmãos, a ajudar aos irmãos a compreender um pouco mais a história do povo de Cristo, né, as batalhas que eles enfrentaram, as dificuldades. Percebam que nós vivemos hoje
no mar de rosas comparado a esse povo. As batalhas que eles enfrentaram realmente foram batalhas árduas. E as nossas batalhas hoje são fichinha. Mas mesmo assim, a gente ainda, em algumas vezes, né, fraquejamos, murmuramos. A gente tem que se espelhar nesse povo, né, da antiguidade, da Bíblia, povo forte, determinado, né, para a gente ter as nossas batalhas aí pela frente e vencê-las da melhor maneira, né, sempre com o Todo-Poderoso à nossa frente. Quero agradecer aos irmãos que vieram estar assistindo essa live, que ela venha edificar a vida dos irmãos. Peço que compartilhe, tá ok? Compartilhe os estudos, para que o canal volte, né, a ter um pouco de relevância. A gente ficou mais de um mês sem fazer estudos e o YouTube, né, parou de recomendar os nossos vídeos. Então ajude aí a divulgar o canal, os estudos. Que o Pai abençoe a vida, a família, o trabalho e o lar de todos. Um abraço, até o próximo estudo, um excelente resto de semana e um excelente fim de semana a todos. Um abraço. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.